Números racionais, operações com números racionais. Então, agora nós vamos fazer a adição de números racionais. Para a gente somar duas ou mais frações, é necessário que o número de baixo seja igual. Então, o número de baixo na fração tem que ser o mesmo. Então, vamos supor que eu tenho meio mais 2/3 mais 4. O número de baixo, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Vamos pensar. Olha, se eu tenho uma fração que é meio, tenho mais ou menos isto, e eu tô esse tanto aqui. Essa fração é a fração meio. A fração 2/3 é o mesmo inteiro, dividido em três partes, dividi em três partes, e tô pegando duas. Eu tô pegando essa e tô pegando esta. Mas olha que esse daqui, o pedaço dessa daqui é desse tamanho. E o pedaço dessa, olha como ele é menor. Eu não posso falar que esse pedaço é igual a esse, eu vou contar 1, 2, 3, não posso. Então, eu tenho que reduzir ao menor denominador, e aí eu vou ver números que o número de baixo seja igual, mas que represente essa mesma parte do nosso inteiro. E o 4, então? Que eu tenho um inteiro, mais outro inteiro, mais outro, mais outro. Eu não posso somar com esses. Então, a primeira coisa a fazer é tirar o MMC. E de quem? Do 3, do 2 e do 3. Então, eu vou colocar 2 e 3. Dá para dividir por 2? Dá. Aqui eu vou dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. 2 dividido por 2, 1. E 3 não dá, abaixa ele. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 3 é 6. Esse número virá embaixo de todos esses daqui. Depois, eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. O número de baixo está diferente desses números aqui. Então, os números de cima também serão diferentes. Aqui não tem nenhum número, eu posso colocar o número 1. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. Agora sim, o número de baixo está igual, eu conservo ele e faço a conta que tá lá em cima. 3 mais 4 mais 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 3, 28. 31 sexto. 31 e 6 não dá para simplificar. Então, termina desta maneira. Vamos agora fazer um exemplo de subtração. A subtração é semelhante. Então, a adição e subtração, para somar ou para subtrair, o número de baixo tem que estar igual. Então, se eu tenho 5/3 menos 3/4 menos 2. O número de baixo está diferente. Está diferente, eu tenho que tirar o mínimo de 3 e de 4. Coloco aqui uma fração, o sinal de menos. Uma fração, o sinal de menos. E outro número que era inteiro. Então, dá para dividir por 2? Dá. 3 e 2 por 2. 3 e 1 por 3. 1 e 1. É uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. É esse número que virá aqui embaixo. Ah, mas o meu número não deu um número que dê para dividir pelo de baixo. Então, aqui está errado. A gente acha o mínimo, e esse mínimo tem que dar para dividir por esses daqui. Aqui vai ser o número 1. Divide pelo de baixo. 12 dividido por 3, 4.
4 vezes 5, 20. Divide pelo número de baixo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, aqui eu vou ter, conserva o número de baixo, faz a continha que está em cima. Lembrando que aqui nós vamos ter o seguinte, esse daqui não tem sinal, ele é positivo. Esse é negativo, esse é negativo. Então, primeiro eu vou somar esses dois negativos. Então, vai ficar assim, 12, aqui vai ser 20 menos 24, se fosse 10, 34. Então, é 33. Negativo. Sinais diferentes, conta de menos. 33 menos 20, 13. Sinal do número maior em módulo. Quem é maior? É o 33. O sinal dele é menos, continua menos. 12avos. Bom, agora vamos ver o que nós tínhamos aqui ainda. Nós tínhamos também, agora, a fração. A multiplicação de fração. Então, vamos ver. Multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, a gente resolve assim. 3 sétimos vezes 6 quartos. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de fração, o mais fácil é a gente pensar. Aqui, olha, seria um traço só. Seria assim, mais ou menos. 3 vezes 6, 7 vezes 4. Eu posso, antes de multiplicar, para deixar a minha conta mais simples, simplificar o número de cima com o número de baixo. Sempre assim, de cima com de baixo. 3, dá para dividir com o número de 7? Não. E 3 e 4? Não. 6 e 7? Não, mas 6 e 4 dá. Então, eu posso dividir por 2, coloco aqui pequenininho, e dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. É esse número que tá valendo e é esse que tá valendo. Não dá para dividir, para simplificar mais nada. Então, eu vou lá, ponho uma seta e faço a continha. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 2, 14. Terminou. Eu poderia também ter feito a multiplicação antes. Ou seja, 6 vezes 3, 18. 7 vezes 4, 28. Só que depois esse número, ele vai se tornando maior. E aí é mais difícil da gente perceber por qual número a gente vai dividir e às vezes a gente ainda erra na divisão. 18 por 2, 9, 28 por 2, 14. Essa daqui é a multiplicação de fração. Na divisão de fração, nós vamos ter assim, 13 sétimos dividido por 9 meios. Então, olha, na divisão, ela é um pouquinho diferente da multiplicação ao começo. E a gente resolve da seguinte maneira. Sempre a gente copia exatamente igual à primeira. Então, vai ficar 13 sétimos. Só que ao invés de dividir, na hora que a gente vai resolver, a gente muda. Aqui é dividido, vai para multiplicação. E aqui o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. No momento que eu coloquei o sinal de vezes, é o momento que eu inverto aqui. Então, vai ficar 2 nonos. Então, o que eu tenho que pensar? Aqui, quando está a divisão, eu não posso simplificar. Não posso nem pensar em simplificar. O único momento que dá para simplificar é aqui. Mas 13 é um número primo, 7 é um número primo, 2 é um número primo. Então, não tem nenhum desses números que dá para dividir por esse daqui. 9, ele não é primo, mas ele é divisível por 3, e aqui não tem. Então, agora aqui é só multiplicar.
13 vezes 2, 26. E 7 vezes 9, 63. Vamos fazer uma outra divisão. Vou pegar mais. Vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, menos meio multiplicado por mais 2/3 vezes menos 3/7. Então, aqui, nós fazemos o seguinte. Nós podemos resolver da maneira que está aqui. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. E aí, 6 e 42 dá para dividir por 6. Então, eu divido aqui por 6, divido por 6. Então, aqui vai dar mais 1/7. Ao invés de fazer dessa forma, a gente poderia ter feito dessa forma aqui, ó. Menos meio. Deixa eu fazer a caneta, talvez fique mais fácil de enxergar, fique melhor. Menos meio vezes mais 2/3 vezes menos 3/7. Nós estamos falando com números pequenos, mas na multiplicação eles vão aumentando. Então, é mais fácil a gente fazer o seguinte, se tem só multiplicação, a gente pensa aqui que tem, olha, um traço aqui, ó. Todos os números que estão em cima, eu posso simplificar com o número de baixo, desde que dê para dividir eles. Então, aqui eu estou conseguindo enxergar o 2 e o 2. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Já diminuiu a nossa conta. Agora, aqui eu tenho um número embaixo e um número em cima, que também dá para dividir. Divido por 3 e por 3. 3 por 3 dá 1 e 3 por 3 dá 1. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. Fica mais simples, mais fácil a gente chegar na resposta. Esse daqui é um outro exemplo de multiplicações de números racionais. Vamos fazer agora um outro exemplo. 18, 24 avos vezes 32. 32. Oh, meu Deus, vamos apagar ali. 32. Deixa eu apagar aqui. E vou fazer embaixo, para ficar mais fácil da gente enxergar. 18 e 24 vezes 32 e 21. 21 avos. Então, olha, eu penso o seguinte, olha, antes, se eu multiplicar primeiro para depois simplificar, se torna muito mais difícil. Então, eu penso que aqui tem uma reta, e todo número que está em cima, eu posso simplificar com o número que está embaixo. Tanto faz, eu posso simplificar esse com esse ou esse com esse. Se der para dividir, a gente pode. Nesse caso aqui, olha, 18, se eu somar 8 mais 1, dá 9. Tá na tabuada do 3. 21, 2 mais 1 é 3, tá na tabuada do 3. Então, esses dois números dão para dividir por 3. Mas aqui eu também posso dividir por 6 e por 6. 18 por 6, 6, 12, 18, dá 3. 24 por 6, dá 4. 6 vezes 4, 24. Olha, sobrou 3 e sobrou 4.
21 dá para dividir por 3, mas 32 não dá, porque 3 e 2 é 5. Só que 32 é um número par e 4 também. Então, dá para dividir por 2, mas também dá para dividir por 4. Vou dividir por 4. 4 por 4 dá 1. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Aqui ainda dá 3 e 21. Dá para dividir por 3 e por 3. 3 por 3 dá 1. E 21 por 3 dá 7. Olha, agora sobrou 1 e 8. 1 e 7 não dá para dividir mais. Então, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Essa é uma multiplicação de números racionais. Vamos. Agora, um outro exemplo de divisão. 5 sétimos dividido por 35 avos. Então, toda vez que eu vou fazer uma divisão, a primeira coisa que eu faço é inverter o segundo, sempre. Então, vai ficar 5 sétimos. Quando eu mudo esse daqui, era divisão, mudei para multiplicação, eu também vou inverter aqui. O de cima vai para baixo e de baixo para cima. Como aqui só vai o número 1, eu não preciso nem colocar. Aí, sim, aqui tem algum número em cima que dá para simplificar com o número de baixo? Dá. Então, aqui, olha, eu vou dividir por 7 e dividir por 7. 7 por 7 dá 1. 35 por 7 dá 5. E 5 vezes 5, 25. É o número 1, não coloco nada. Vamos lembrar o seguinte, se o primeiro número for um número inteiro, por exemplo, menos 6 dividido por 13, sei lá, quartos. A regra é sempre a mesma. Então, olha, o primeiro eu copio igual, multiplico pelo inverso da segunda, 4 13 avos. Então, menos com mais, menos 6 vezes 4, 24 13 avos. Mas poderia também o segundo ser um número inteiro. Então, vamos supor que aqui eu tenho menos 5 meios dividido por menos 10. Então, olha, sempre o primeiro eu copio exatamente igual. Quando eu colocar para multiplicação, eu inverto. Não tem nenhum número, é 1. Então, vai ficar menos 1 décimos. Menos com menos, mais. Tem algum número de cima que dá para simplificar com o número de baixo? Tem. Então, eu vou dividir por 5 e por 5. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Então, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. O número 1, eu não preciso e não coloco ele na resposta, que nem esse daqui. Eu não vou colocar o número 1 aqui embaixo. Mas quando ele tá em cima, ele tem que estar lá, eu não posso tirar ele. Essas são as operações com os números racionais.